transformando sonhos em realidade através dos princípios da educação popular. Com a palavra, professora Andréia. Boa noite a todos. Eu sou a professora Andréia, atualmente estou na vice-direção da Escola SEMET Paulo Freire. Hoje, então, estou aqui para conversar com vocês, primeiro parabenizá-los, né, por fazerem parte desse processo todo com esse cursinho da educação popular. E me coloco à disposição, vou falar um pouquinho sobre a educação popular, sobre o SEMET, e podermos, então, fazer algumas trocas, né? Depois eu quero, se possível, escutá-los, se tiverem dúvidas, podem me interromper, não tem problema nenhum, né? Eu acho que esse momento é um momento realmente de troca, de aprendizagem de ambas as partes. Eu sou professora há 33 anos, eu estou há 10 no município, e foi nesses 10 anos de município que eu tive esse primeiro contato com a educação de jovens e adultos. E eu vou dizer que foram os melhores 10 anos da minha profissão, assim, porque é muito gratificante trabalhar, né, com esse público. A Escola SEMET Paulo Freire, ela atende alunos, assim, de 15 a 90, agora é a 94 anos, nós tivemos uma aluna de 99, então, assim, alguns trabalhadores, né, então, assim, é um público muito heterogêneo. Nós temos, então, adolescentes, idosos, alguns alunos com deficiências visuais, com deficiências físicas, com algum atraso de desenvolvimento. Então, é um grupo muito variado, e nós fazemos, então, procuramos fazer um trabalho diferenciado, né? A gente sabe que nenhuma escola está pronta. O SEMET é referência no município, mas nós estamos apenas com 33 anos nesse processo, estamos sempre aprendendo, e eu digo que é um espaço aberto para quem quiser estudar, para quem quiser continuar, e para quem quiser poder contribuir com a gente, poder fazer um voluntariado, poder conhecer a nossa escola. Bom, então, assim, vamos retomar um pouquinho essa história, vamos voltar um pouquinho aos anos 80, né? A década de 80, a década de 90, que é onde começam os debates nos espaços públicos no Brasil inteiro sobre o que nas universidades, nas escolas, nos movimentos sociais, né, sobre o que podemos fazer para esses jovens, para esses adultos que estão fora da escola, né, que não estão alfabetizados. Como é que a gente vai fazer com esse acesso, essa permanência e essa aprendizagem? Porque não adianta só fazer a matrícula, que a gente sabe que nem sempre a gente consegue mantê-los na escola. Muitas vezes a gente perde para o tráfico, muitas vezes a gente perde para o desemprego, ou tem que ficar cuidando do netinho. Muitas coisas impedem esse aluno de permanecer. Então, nós precisamos permitir o acesso, que no SEMET é ao longo do ano, em qualquer momento a matrícula é feita. Nós tentamos fazer um trabalho que possa atrair, que possa motivar esse nosso aluno para que ele permaneça na escola, e nós também tentamos respeitar o ritmo de cada um, as suas dificuldades, o seu saber prévio, aquilo que ele já tem, a sua história de vida, para que essa aprendizagem possa acontecer. Então, assim, nesse período passam-se a pensar mais nessas pessoas. E aqui em Porto Alegre, na época era o governo do Olívio Dutra, passou-se a juntar um grupo de professor na Secretaria de Educação, junto com o Olívio, e decidiram, então, implantar a educação de jovens e adultos em Porto Alegre. Também estava acontecendo em São Paulo, lá no governo da Erundina, e nesse mesmo tempo eles criaram o SEMET, que na época não tinha esse nome, e também não é na sede onde é hoje. O SEMET é ali na Santa Terezinha, 572, no bairro de Santana.
Inicialmente, CEMET era onde fosse possível. Iniciou no mercado público, atendendo os trabalhadores do mercado público e da redondeza. Depois ele foi, assim, em sedes, em salas no INSS, em algumas salas da URGS. Então, em alguns espaços públicos eram feito essas aprendizagens, era oferecido essa oportunidade para as pessoas retornarem, né, para estudar. E assim o CEMET foi crescendo. Hoje nós estamos numa estrutura muito boa, com um trabalho voltado assim para a questão da educação popular mesmo, né? Então, assim, nós temos de segunda a quinta-feira um currículo formal, né, com todas as disciplinas, e nas sextas-feiras nós oferecemos vivências, que a gente chama, né, vivências e oficinas. Algumas são feitas pelos professores, os próprios professores, e outras com os nossos parceiros. A UERGS, né, é uma das nossas parceiras, a URGS, nós temos um grupo de capoeira, nós tivemos o PIBID. Então, na sexta-feira, a gente chama de currículo ao longo da vida. A gente oferece coisas que a gente pesquisou, que a gente fez um diagnóstico e viu que o aluno gosta ou o aluno necessita. Então, a gente oferta essas oficinas e nesse dia, então, a gente não tem mais aquele aluno numa T3, que a gente chama de totalidade 3 na EJA, que seria um quarto e quinto ano, com ou uma T6, que é o nono ano, separados. Não, se os dois gostarem da atividade de poesia, de jornal ou de informática, eles vão fazer aquela oficina durante todo aquele semestre, né? E essas vivências e oficinas hoje fazem parte do nosso currículo, né? Então, isso é muito, muito importante, sim. É uma coisa para eles gratificante. Bom, mas então, assim, o que é, né, na verdade, essa educação popular, né? Então, assim, a educação popular é um olhar da gente voltado para aquelas desigualdades sociais. A gente sabe que a escola, durante muitos anos, foi excludente, né? Então, assim, na educação popular, a gente tem o respeito ao educando, o respeito aos seus saberes prévios. A gente tem que saber que o nosso aluno não chega sem saber nada, ele tem uma história, ele tem vivências, então assim, a gente tem que ouvi-lo, né? E na educação popular, trabalhar não só com a questão do conteúdo, mas também de transformação da realidade, né? O que a gente pode despertar nesse nosso aluno? E esse desejo do sonho dele de ir adiante, né? Como a gente pode fazer isso? Bom, então assim, o que a gente fala, né? A gente precisa conhecer o nosso aluno, conhecer os seus problemas, conhecer as suas necessidades, conhecer seus interesses, e a partir daí, então, pensar nessa aprendizagem, que vai ser de forma individual, mas ao mesmo tempo de forma coletiva, né? O próprio Freire já dizia que ninguém educa ninguém, mas ao mesmo tempo ninguém aprende sozinho, né? Então, assim, ninguém se educa sozinho. Então, ali é uma troca, né? Uma troca em que nós ensinamos, ao mesmo tempo nós aprendemos. E como fazer isso, né? Então, assim, não há fórmulas, né? Não há fórmulas, mas uma das coisas que se acredita muito é a importância da escuta desse aluno que chega para nós, né? Das histórias que ele já vivenciou, das músicas que ele gosta, que a gente pode aproveitar nas nossas aulas e introduzir conteúdos através dessas músicas, né? As receitas de culinária, né, que as nossas velhinhas trazem, as nossas idosas gostam muito de trabalhar com isso, né? Com as receitas, e através das receitas a gente desenvolve inúmeros conteúdos, né? A gente entra com as ciências, na questão do alimento, a gente entra na matemática, com a questão da quantidade, a gente entra com a produção de texto, na elaboração do livro de receitas e assim por diante vai, né? Então, assim, oferecer diferentes gêneros textuais, fazer com que eles leiam bastante, independente do nosso objetivo, né? Porque quando eu falo de transformar sonhos, a gente tem que pensar que nós temos um objetivo.
nós temos os nossos sonhos e que nem sempre esses nossos objetivos ou esses nossos sonhos correspondem aos objetivos e os sonhos dos nossos alunos. E isso é uma coisa que eu falo muito lá no CEMET. Nós temos professores que dedicam-se, e acho correto, como vocês também estão aí fazendo um trabalho belíssimo de preparação, né, para um vestibular, para um Enem, riquíssimo isso. Mas no CEMET nós temos alunos que querem esse tipo de aprendizado e nós vamos fazer esse tipo de aprendizado, nós vamos ajudá-lo a fazer essa conquista. Nós temos alunos nossos que já passaram em vestibular, nós temos alunos trabalhando no que querem, mas nós também temos alunos que querem poder ajudar o neto nos estudos de casa, que querem aprender a pegar um ônibus, que querem só socializar. Então, acho importante a gente ter esse olhar e ver qual é o sonho do meu aluno, qual é o desejo dele, e se ele não passar nesse Enem, e se ele não passar nesse vestibular, o que eu fiz por ele? Que pessoa eu vou transformar? Será que ele vai ter força para tentar de novo? Então, assim, a gente tem que encorajá-lo e dizer que ele tem potencial, só que nós estamos num sistema seletivo. Não é para todos. Há um funil. Alguns vão conseguir entrar e outros não. Então, assim, ele não pode se sentir incapaz. Ele não pode se sentir o último porque ele não entrou na universidade. E isso cabe a nós, professores, valorizá-lo, dizer o quanto ele pode, o quanto ele chegou até aqui, o quanto foi difícil. Mas, bom, vai chegar a tua hora. Né? Então, assim, talvez tu tenha que mudar o teu caminho. Bom, eu quando comecei queria ser médica, não cheguei nem perto disso, né? Mas era o meu sonho na época, era ser médica. E eu não sabia, eu estava grávida quando eu prestei vestibular, eu não sabia que existiam salas específicas para grávida, para fazer o vestibular. Eu comecei a passar mal, né? Enjoos, em mal-estar, e ninguém me falou nada, e aí eu zerei a prova, né? Eu não tinha a prova de química, eu não tinha como pensar numa prova de química mal como eu estava. Então, assim, bom, não deu, medicina, bom, né? Uma pessoa quiser uma prova de química, talvez não deva, pensei eu, né? Ir para essa área, vou para outra, fui para letras e fiz terapia ocupacional, né? Então, assim, acho que a gente tem que conseguir elaborar as coisas, conseguir modificar os planos, conseguir. Eu sou muito feliz, eu acho que eu nem seria tão feliz na medicina do que eu sou hoje, trabalhando na área da educação, trabalhei, né, como terapeuta ocupacional também. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente comenta, então, agora que nós estamos num tempo sensível, né? Então, assim, ó, é um tempo de pensar no outro, de trabalhar com o corpo, de trabalhar com a sensibilidade, de trabalhar com a música, de trabalhar com a arte, de integrar as disciplinas. Então, é isso que eu sugiro para vocês, né? Então, assim, a gente tem um objetivo desse nosso aluno que é de passar no vestibular, vamos lá, vamos fazer de tudo para que ele passe no vestibular, porque esse é o sonho dele. Se ele chegou até vocês, é porque ele quer isso, então nós vamos batalhar para isso. Mas vamos incentivá-lo para que eles tenham novas escolhas, né? E que possam saber tomar novas decisões. Antes de eu continuar, eu vou só ler aqui um pouquinho uma citação da Graziele Nespoli que diz: a educação popular é importante porque reconhece as condições de vida, atua a partir da realidade, promove e organiza redes de apoio social que, neste momento, são fundamentais. É popular por ter uma concepção de educação calcada no arcabouço teórico-metodológico que, por meio de processos contínuos, tem por intencionalidade a consciência crítica, o protagonismo. Lembrem sempre dessa palavra. Vamos transformar os nossos alunos em protagonista do próprio sujeito oprimido e a transformação social. É esta concepção que possibilita, além dos sonhos, termos meios também de realizá-lo. Brenda Silva. E é importante, quando a gente fala em educação popular, que a educação popular ela não está só voltada para a escola.
nós temos a educação indígena, é uma educação popular, a educação de campo é uma educação popular, a questão da saúde, né? Quando todos aqueles movimentos pensam em toda uma população sem discriminação, quando as coisas são ofertadas para todos, é um tipo de educação popular. Então, isso são coisas que a gente tem que considerar, né? Então, assim, por quê? Porque os princípios da educação popular é uma gestão democrática, né? Uma organização popular, uma participação cidadã e também uma conscientização. E para isso tudo, né, Freire já dizia, e eu volto a dizer, o diálogo é muito importante. Então, assim, a gente poder mudar um pouco, e acho bom, é importante a gente pensar também que o aluno, quando chega na escola, depois de já ter passado muito tempo sem estar na escola, ou nunca entrou na escola, ele vê a escola ainda como professor, né? Ainda detendo todo o saber, como aquele quadro cheio, aquilo que é a aula, né? Uma vez lá no CEMET eu encontrei um aluno que estava circulando lá pela escola e eu disse, cara, e aí tu não vai para a aula? Não, senhora, eu não tenho aula, é educação física. Então, assim, como assim não tem aula porque é educação física? Então, na ideia deles, a aula mesmo é quando o quarto é cheio, quando põe um monte de matéria, né? Daí, então, bom, então eu posso circular por aqui, eu posso não participar, só caminhar, pegar ali o cafezinho e tá pronto, né? Porque educação física não é aula. Então, essas coisas, eles têm uma certa resistência, né? E a gente tem que tentar modificar isso, né? Fazer uma pauta pedagógica aonde a gente consiga mostrar para eles que o próprio saber deles é importante, que tudo que vai ser discutido ali é importante, que tudo é aprendizado, que todo o ambiente escolar e o ambiente fora, né? Fora além dos muros da escola, também é uma forma de aprendermos, né? Bom, em se tratando de educação de jovens e adultos, a gente precisa, que a gente às vezes vê muito, a questão de atividades infantilizadas. Né? Então, assim, não dá, né? Não é a mesma coisa. Claro que às vezes a gente tem uma senhorinha, essas que eu digo para vocês que vão lá para socialização, às vezes elas pedem, né? Elas pedem que querem uma coisa assim mais infantil, alguma coisa que ela viu que o neto fez, elas levam, dá para fazer igual, dá para reproduzir para a gente. É diferente, é o desejo delas, aí a gente faz. Agora, o que não dá é para a gente, nós propormos atividades infantilizadas, né? Vamos ver com o que o nosso aluno gosta, né? Qual é o personagem que ele gosta, qual é o filme que ele gosta, quais são os tipos de música, e vamos trabalhar com essa realidade deles, tá? E assim, então, pensando em como nós vamos manter esse aluno estudando, e aí entra o aluno de vocês, né? Como é que vocês vão manter esse aluno no cursinho? Muitas vezes um trabalhador cansado, que está chegando lá e que quer passar no vestibular, como é que a gente vai fazer? Então, assim, o que é importante? É importante um ambiente acolhedor, uma sala de aula que não seja muito escura, a iluminação é importante, né? Porque dá um sono danado de noite, depois de um dia de trabalho. Quando é possível, é bom ter um cafezinho, eu tô com o meu aqui, ó, é bom ter um cafezinho, né? Então, assim, ó, para dar uma acordada na turma, né? A questão afetiva, né? Vocês demonstrarem para eles como vocês estão felizes com a presença deles ali. Isso é muito importante, assim. Se puderem colocar cartazes, coisas visuais, porque também tem muita gente que aprende no visual, né? Então, se deu aquele conteúdo, faz com eles cartazes, produzem coisas, coloquem na parede da sala, ensinem eles a fazer um resumo do que foi trabalhado, colar no quarto deles, né? Para visualizar aquilo quando está caminhando. Ensinem a fazer pesquisa, né? A fazer resenha, a escrever redação, isso em qualquer disciplina, não é só português que faz redação, né? Eles têm que ser estimulados a escrever sempre. Tá? E a outra coisa também é ver se esse aluno
tá chegando alimentado, né? Então, assim, porque às vezes isso também influencia. Se puder, como eu disse, um cafezinho, uma bolachinha, isso também ajuda. E isso que vocês estão fazendo aqui, né? Aqui comigo e com tantos outros, poder fazer essa troca, perguntar, ter uma formação, que isso é uma coisa que nós, né, professores do município, do estado, sempre pedimos para a mantenedora. A gente tem que estar aprendendo sempre. E, gente, infelizmente, não são todas, mas infelizmente as universidades não têm um olhar para a EJA e para a educação popular. Muitas vezes essas cadeiras são eletivas, ou são lá no finalzinho. Então, assim, ó, temos que ter isso, procurar, pesquisar, porque é diferente, é um trabalho, como eu digo, eu me encantei. Nós temos um palestrante, ele é professor da Universidade de Minas Gerais, que ele sempre mexe assim, nas escolas, o turno do dia, quando trocam os professores, porque tem que ficar os mais antigos, uns caem na EJA, e daí eles são transferidos para o noturno. Caem na EJA. Aí eu fiquei pensando, eu caí na EJA e amei. Mas tem gente que cai na EJA e segue dando a mesma aula que dava para o aluno de ensino fundamental, que tem outros interesses, que tem outros ritmos, que tem outra maneira que não está tão cansado, que não tem tantos compromissos. Então, assim, isso a gente tem que considerar, né? Quem é o nosso aluno? Quem é que está ali com a gente? E poder fazer uma aula que atenda a todos, né? Que faça, que emancipe, que crie cidadão crítico. Então, é isso que a gente precisa pensar agora, porque não existe idade certa, né? Toda a idade a pessoa aprende, todo mundo aprende, só que cada um no seu ritmo, cada um na sua maneira. Deixa eu pegar mais um. Eu tenho um material que depois eu posso disponibilizar para vocês. Mas agora, então, eu optei por essa parte assim, de poder conversar com vocês, de poder relatar a minha experiência, de dar sugestões, fazer algumas citações, mas depois eu posso disponibilizar. Então, assim, pensar projetos educativos com as comunidades e não para elas, porque a gente tem que ver com eles o que eles já sabem, o que eles querem. Uma conjunção de saberes, vivências e práticas que se opõem à situação de opressão e exclusão social existente, apostando na construção do inédito viável. Praxe político-pedagógica orientadora da construção de processos educativos e de trabalho social emancipatórios, intencionalmente direcionado à promoção da autonomia das pessoas. A horizontalidade entre os saberes populares e técnico-científicos, isso é muito importante. A gente poder pegar o saber acadêmico, o saber científico e o saber popular, o saber dos nossos alunos. Então, né, e a formação da consciência crítica, a cidadania participativa, ao respeito às diversas formas de vida, a superação das desigualdades sociais e de todas as formas de discriminação, violência e opressão. E aí, então, a gente passa a pensar, né? Que sociedade a gente tem, o que a gente quer, qual o papel social que a escola tem, né? Como a escola tem assegurado essa questão cultural, né? A gente respeita a cultura do nosso aluno, o que ele traz, que alunos a gente quer formar, né? Então, isso tudo são coisas que a gente passa a se perguntar. Então, assim, como a gente consegue isso tudo, né? Agindo. Essas ações, como dizia Paulo Freire, elas têm que ser afetivas e efetivas. Elas têm que ser ações libertadoras. E para isso, então, tem que se criar um vínculo com o nosso aluno, tem que ter um respeito à diversidade, né? Um respeito à cultura popular e o conhecimento. Bom, gente, então, assim, a gente sabe, né, que a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a universidade, eles deveriam se interligar e deveriam ser igual para todos. E não é assim, né? Muitos deles não se conversam, o ensino é diferente, alguns conseguem um pouco mais, outros conseguem
um pouco menos, eles não conseguem chegar juntos. Então, eu acho que o nosso trabalho é ajudar a quem não conseguiu concluir ou quem não conseguiu acompanhar, né? Então, esse é o trabalho. E para isso, a gente tem que saber o que, que nós vamos ensinar, como nós vamos ensinar, como nós vamos manter esse aluno na escola, né? Ou no cursinho. E assim, eu sempre mexo que não existe receita, mas eu, nesses meus 33 anos, consegui muito com o afeto, consegui muito com o vínculo, né? E uma coisa que eu digo para vocês, assim, ó, eu tô aqui conversando com vocês, domino esse tema, mas eu tô aqui com o meu caderninho do lado. Gente, por mais que vocês tenham certeza da aula que vocês vão estar, nem que seja um rabisquinho, é uma sugestão. O planejamento é o mais importante. Tenham atividades extras, porque às vezes vocês vão se deparar com alunos com um perfil, com um ritmo muito acelerado, e muitas vezes isso desencadeia a indisciplina na sala de aula, porque o aluno não tem mais o que fazer. Então, assim, planejem, né? Planejem o que vocês querem. Claro que lembrando, todo planejamento é flexível. Nem sempre vocês vão conseguir trabalhar com aquilo que foi planejado, mas é importante vocês terem um roteirinho. É importante vocês terem, porque mostra o quê? Mostra que vocês pensaram no aluno. A professora pensou em mim, né? Não chegou lá e passou qualquer coisa lá no quadro. Então, se vocês têm um planejamento, vocês vão saber na aula seguinte onde vocês pararam, porque vocês algumas vezes têm várias turmas, e aí fica muito deselegante chegar na turma e dizer o que eu dei na aula passada, onde parou, entende? Então, assim, planejem. Tenham atividades extras, botem um saquinho com várias atividades, nem que seja palavras cruzadas, coisas de raciocínio lógico, isso ajuda muito, né? Então, isso é muito importante. E o trabalho coletivo, né? Quando eu falo em trabalho coletivo, eu falo no trabalho de vocês com os demais colegas das outras disciplinas. Se precisar, peçam apoio para a supervisora, peçam apoio para o SOI, cheguem até a direção. Então, assim, ó, formem uma rede de apoio para vocês, isso é muito importante, né? E isso também pode ir adiante, se vocês notarem alguma coisa nesse aluno que está precisando de ajuda, está na hora de encaminhar para o SOI ajudar ele com posto de saúde, com encaminhamento psicológico, com encaminhamento psiquiátrico, com encaminhamento oftalmológico. Às vezes o nosso aluno não aprende porque não enxerga, então a gente tem que ou não escuta, a gente tem que estar atento a esse tipo de situação. E também um trabalho coletivo dentro da sala, que eles consigam se olhar, não cheguem ali só para receber o conteúdo, um sentadinho atrás do outro, que eles consigam se olhar, se ajudar. Eu sei tal coisa, tu sabe a outra, tu vai me ajudar. Então, poder fazer um trabalho mais significativo. Bom, falando agora um pouquinho da parte prática, eu pensei assim, algumas sugestões, né, de atividades, algumas sugestões de coisas que eu acho que seria importante a gente pensar. Leitura e escrita sempre, né? A música, eu já falei também, a música é um ótimo recurso. A gente pegar letras de música, ou a gente adaptar com o nosso conteúdo. Às vezes o próprio aluno dá o tema para o aluno e pede para o aluno criar algo em cima dessa música. Levar documentários, filmes, né? Acho que é muito importante para quem vai fazer vestibular e Enem aprender a interpretar o enunciado. Muitas vezes a gente não explica para o nosso aluno que a resposta às vezes está ali mesmo, na própria pergunta. Mostrar para eles como é que se elimina as perguntas, as alternativas óbvias, né? Poder ir eliminando para que ele fique em dúvida se ele não sabe a resposta, em uma ou duas fica mais fácil, né? Associar o nosso conteúdo ao cotidiano dele. Eu sempre digo que quando eu adoro viajar, né? E nossa, quando eu começo a planejar minhas viagens, eu sei tudo do clima, eu sei tudo da extensão territorial daquele lugar, todos os museus que tem. Então, assim, eu conheço tudo aquilo, eu aprendo rapidamente, porque o meu interesse é aquilo lá. Então, assim, saio a contar para as pessoas. Então, isso é importante. Bom, eu vou trabalhar tal tema. Qual de vocês gosta? Faz a pesquisa para mim, o outro faz a pesquisa do outro lugar, o outro faz a pesquisa do outro, faz depois eles contarem
o que pesquisaram, né? Eles fizeram uma pesquisa de algo que foi interessante para eles. Então, isso é muito importante, associar com o cotidiano e associar com o interesse. Bom, dos cartazes eu já falei, né? Do raciocínio lógico também, resenhas, redações. Outra coisa é a tabuada, né, gente? Muitas vezes vocês vão, professor de matemática, vai ter vários conteúdos para revisar e vão se deparar com alunos que não sabem a tabuada. Então, assim, ó, ensinar a construção da tabuada. Parece óbvio, parece que todo aluno já sabe, deveria chegar em determinada série já sabendo, deveria. Mas nós temos avanços automáticos, nós tivemos uma pandemia aí pela frente que nós fomos obrigados a aprovar todo mundo. Eu tive desistências de alunos, eu tive alunos que não querem voltar para a escola porque não conseguem acompanhar a turma. Entende? Então, assim, ó, então isso tudo é um olhar diferente. Aquele nono ano já não vai ser mais nono ano, nós vamos ter que trabalhar o sétimo e o oitavo junto. Então, é isso que a gente tem que ter, esse tipo de cuidado. Então, assim, a tabuada é muito importante. Né? Quando for trabalhar frações, trabalhem com objetos. Eu, quando trabalhava frações, eu trabalhava com chocolate. Nossa, todo mundo adorava fazer as frações com chocolate, porque a gente depois comia os chocolates, né? Então, assim, poder fazer coisas mais atrativas para eles, jogos, né? Então, assim, essas são algumas ideias, algumas sugestões, eu me coloco à disposição, quem quiser ir lá conhecer o CEMET, né? O CEMET trabalha com salas ambientes, então tem a sala de português, sala de espanhol, tem os materiais específicos em cada sala, nas sextas-feiras tem as oficinas, as vivências, nós temos também salas da CIR, né, de recursos, e nós temos vários ambientes, assim, oficinas de artesanato, o CEMET tem serigrafia, nós temos também um projeto ambiental, a gente tem um espaço verde com horta, com pomar, temos peixe, então, assim, é um ambiente, temos a parte informática, é um ambiente riquíssimo, é bom vocês conhecerem, né, um pouquinho do nosso trabalho. Então, assim, da minha parte seria isso, né? Eu só gostaria, assim, de terminar, né? De comentar com vocês dessa questão do sonho, né? Do quanto é importante a gente ver o que o nosso aluno está procurando. E isso vem desde pequenininho. Uma das coisas, vou contar por experiência própria. A minha filha entrou no primeiro ano aos 6 anos. Na época era 7, né? Era 7 um pouquinho tinha que ter. Hoje ela tem 30 anos, né? Então, imagina, há quanto tempo atrás. Só que a mãe dela, professora, louca para ver a filha a milhão, né? Achou o máximo que ela entrasse na primeira série com 6 anos. Ela fez um testezinho, até margarina, pão, essas palavras assim, que foi o que perguntaram para ela sabia escrever. Então ela entrou. Só que, gente, ela não queria entrar para a primeira série. Ela queria brincar, ela queria ficar era uma pré-escola que ela ficava, ela queria ter os amigos, ela queria correr pelo pátio, ela não queria ficar 4 horas sentada. Então, o que aconteceu? Era o sonho da mãe dela aqui. A mãe dela aqui que tinha o sonho de ver a filha alfabetizada com 6 anos de idade. Hoje eu sei isso. Hoje eu sei que não foi bom. Por quê? Porque quando ela entrou na faculdade com 16 anos, ela sofria preconceito, porque ela era menor, né? Então, assim, ela pegava ônibus, ela não ia de carro, né? Então, assim, uma série de coisas que foi mexendo com ela, pelo um sonho meu e não um sonho dela. Então, é importante isso, assim, a gente pensar, perguntar, dialogar e sempre elogiar a produção do nosso aluno. Eu sempre dizia para as gurias, né? Para os guris, eu estou vendo que tem algumas mais do que a Luciana, a Patrícia também está aí, que foram minhas pibidianas, né? Então, assim, eu sempre disse, a gente pode e a gente deve pontuar, né, ajudar o aluno a ver, a melhorar a escrita, é o nosso papel. A escola tem esse papel de trabalhar com a gramática. A escola tem, né? Eu sempre digo, assim, a gente pode
verbalizar, falar, eu defendo muito essa parte linguística, né? Mas o papel da escola é colocar as ordens, a gramática, a questão de aprendizado. Mas como eu vou fazer isso sem traumatizar? Né? Eu vou valorizar aquilo que está, né, escrito corretamente, e aí vou levar o meu aluno a ver o que está faltando, porque às vezes falta alguma letra. Ele acertou 5, mas ele errou uma. A gente vai lá e aperta o dedo naquela uma que ele errou. Não, vamos valorizar todas as outras. Então, isso, pensem sempre nisso, assim, porque dói muito mesmo quando a gente é exposto, principalmente em público. Eu sempre conto essa história que uma vez eu estava fazendo uma apresentação, eu acho que acho que foi em 2003, eu estava concorrendo, acho que à direção de uma escola do estado, e aí eu usei, quando eu fui falar mas, eu disse mas, porque eu digo mas, porque é uma questão linguística. Eu falo mas a vida inteira, mas é uma, não mais, mas errado, é mas, a gente sabe que é mas. E aí uma professora de português debochou, né? Ai, quer ser diretora e não sabe nem falar mas. E, então, assim, ó, gente, não é nada isso. Ela estava implicando comigo, porque ela não queria, ela queria que a colega dela fosse a diretora, mas isso me marcou, e se marcou para mim, que tô lá, macaca velha, né? Tu imagina para os nossos alunos, quando a gente chama atenção em público, quando a gente fala, porque eles falam mortandela, eles falam mendigo, eles falam essas coisas porque é cultural. Né? Então, assim, e a gente não pode ter esse preconceito linguístico. Eu já estou entrando em outro tema, mas, assim, só para a gente pensar no nosso aluno, respeitar as diferenças, respeitar as diversidades, respeitar a cultura, porque isso é educação popular e é isso que a gente quer fazer e é isso que a gente quer para o nosso país. Agora vou deixar aí com você, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Andréa. Uma pergunta, assim, ligada a essa educação de jovens e adultos, agora no ambiente remoto, né? Essa transposição para o ensino remoto. Essa participação dentro da experiência do CEMET, ela foi de que forma? Assim, teve dificuldades e até porque a gente trabalhou lá com várias oficinas, vários professores, né? A gente fez oficinas de informática, inclusive a professora Thais falou, nós estamos plantando uma sementinha, né? Pode ser que ela dê frutos e que as pessoas se interessem mais. Então, eu trabalhei lá bastante tempo, para mim foi um tempão, né? Mais de 6 meses no projeto, e eram coisas básicas. Gente, vamos abrir um e-mail, entra na página tal, bota o e-mail, bota a senha. Depois a gente acabou desistindo, porque a gente fez aquele processo de criar e-mails individuais, mas todo mundo esquecia a senha. Aí, no fim, nós criamos um e-mail e um drive coletivo. E aí facilitou bastante. Eu queria que a senhora dissesse para nós essa experiência do remoto, como foi. Claro. Pois é, gente, o remoto foi uma surpresa para todos nós, né? Porque não era assim que se trabalhava, então os professores também tiveram que aprender a fazer essa prática. Né? Então, assim, os próprios PIBidianos que atuavam no CEMET não conheciam os seus alunos. Como é que tu vai planejar para alguém que tu não conhece? Então, assim, era difícil isso. Eu também conversava com eles sem ter o olho a olho, era aqui, era no Meet, era assim, né? Coisa boa quando a gente pôde se olhar, né? Poder ter o presencial. Então, assim, foi todo um processo de aprendizado, de construção dos professores, de como fazer isso, e principalmente dos alunos, até porque no CEMET a gente tem muito aluno idoso. Então, assim, nós tivemos problema de alunos que não tinham aparelhagem,
né? Custou muito também a questão da internet. O governo municipal, ele implantou um programa, né, que era o Córtex, que a gente tinha que usar o Córtex para os nossos alunos, mas demorou muito, ele exigia que fosse no Córtex, não no Meet, não no WhatsApp, como a gente estava fazendo, no Facebook, que a gente usava muito, mas não disponibilizava a internet ainda gratuita. Então, nós tínhamos alunos que não tinham como acessar por não ter os dados, né? Então, essas coisas foi muito complicado, né? Então, assim, não ter o aparelho, não ter a internet, aí já tem uma questão, já no presencial, que nem sempre o aluno de hoje é o mesmo aluno de amanhã, e isso, então, no remoto, é mais frequente ainda. Então, tu faz uma aula hoje, na tua próxima aula já não vai ter aquela continuidade, porque aquele aluno não vai comparecer. Então, assim, foi bem difícil. Muitos alunos optavam por ir na escola e retirar material impresso, né? Então, a gente fez algumas apostilas, a gente entregávamos, eles tinham o prazo de nos retornar. Claro que muitas vezes isso era um momento de confraternização, né? De poderem se encontrar naquela telinha, de poder ver. Então, isso também teve um aspecto positivo, um alívio. A gente não tinha outra forma, tinha que ser assim, né? E, então, foi difícil. Foi muito difícil essa questão do remoto, mas foi um aprendizado. Hoje nós mantivemos algumas coisas, né? Então, por exemplo, os WhatsApps que foram criados para as turmas, a gente continua, porque a gente achou que isso foi bom, o recado chega mais rápido, né? Então há essa troca de comunicação. Nós já passamos do Facebook para o Insta, porque nós vimos que os nossos alunos estão mais no Insta do que no Face. Então, assim, é aprendizagem para nós também. Então, a gente está se adequando a esse novo mundo tecnológico, né? E eles, claro, eles vão num ritmo melhor do que nós. É que a gente tem muitos alunos no CEMET com deficiência intelectual. Então, é difícil criar um e-mail, é difícil ligar um computador, é difícil achar onde é que eu falo aqui, como é que eu ligo. Então, a gente tem que ter a família por trás. E será que a gente tem essa família? Às vezes, nós temos vários alunos abrigados e é um único computador para todos. Ou em casa, o pai está também no remoto, precisa do celular e só tem um celular. Como é que o filho vai estudar? Porque às vezes eles têm 3, 4, 5 filhos. Em que momento esse pai vai trabalhar, vai emprestar? Então, essas foram as dificuldades maiores que nós encontramos nesse período. Então, vamos deixar aberto para os colegas, abram as câmeras, gente, para fazer suas perguntas, seus comentários. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, assim, ó, como foi falado o termo comentário, seria um comentário até para debater os demais, né? Também não querer botar fogo no Paquinha, apesar de a gente estar numa semana de eleição, né? Mas, assim, uma reflexão, tá? Eu falo tanto como negro, também já tive a honra de conhecer o CEMET também, né? Na época que eu fazia uma outra graduação de análise de sistema, eu fiz uma pesquisa, agora não me lembro quem era a educadora, o nome da professora, até ela possuía deficiência visual, né, e até ela chegou a responder um questionário sobre educação inclusiva para as pessoas deficientes visuais, né. Agora eu não sei se ainda ela está trabalhando ainda aí no CEMET, né, agora eu esqueci o nome dela, né. Não é nem a Celanira, nem a Marilene? Acho que é esse nome primeiro aí. Tá, elas já estão aposentadas, mas a gente continua tendo CIR visual lá, mas daí não é com a professora, com a Cíntia Albertoni, a outra professora. Tá, assim, ó, a minha reflexão que eu proponho, assim, o que tanto, assim, a elite, a gente viu certos movimentos na nossa sociedade que fizeram perseguição à imagem de Paulo Freire, como patrono da educação. Infelizmente, houve uma expedição aí muito maldosa na internet, que felizmente tive o desprazer de ver, né, perseguir tanto o legado do Paulo Freire e tanto essa educação do oprimido, né.
Aí gostaria da sua opinião, não sei se outras PIBidiana, outro pessoal da licenciatura gostariam, né? Não sei se é essa a proposta, né, do evento, né? Mas acho que é bastante importante, né, da gente debater, né? Até para a gente dar um encaminhamento que tipo de sociedade que a gente quer, né? Exato. Pois é, Fernanda, assim, ó, isso foi uma coisa muito triste, né? Esses ataques a Paulo Freire, mas o que eu tenho a dizer sobre isso, né? As pessoas não leram Paulo Freire, as pessoas não conhecem Paulo Freire, né? E o Paulo Freire valoriza as desigualdades, né? Assim, não as desigualdades, ele valoriza cada pessoa, cada questão, questão de gênero. Como tu mesmo disse, né? Bom, tu é negro, e a gente sabe, infelizmente, que tem essa questão de racismo, teve essa questão de preconceito. Eu estava com muito medo na eleição passada, tive muito medo, achei que ia ser pior até a perseguição, né? Com gays. Eu tenho uma filha que é gay, e aí então isso me preocupava muito, eu achava que a minha filha poderia ser agredida, né? Por quê? Porque a gente sofreu isso também, né? Foi verbalizado isso. Então é muito triste as pessoas. Eu, inclusive, fiquei muito triste em saber que pessoas conhecidas estavam apoiando essa fala, né? Porque, gente, infelizmente não é essa questão do Paulo Freire. Tem pessoas que não aceitam outra forma de família, outra forma de relacionamento, né, que acham que só o branco é bonito, é limpo, é inteligente. Existe isso é horrível, e pior que é um número muito grande de pessoas envolvidas nisso, que acreditam nisso, que argumentam sobre isso. Então, realmente, assim, ó, é triste, né, é complicado. Eu tenho feito uma forte campanha, domingo é eleição, até hoje ainda pode, né? Então, assim, da gente falar, porque é muito triste o que a gente passou, né? Graças a Deus, estamos aí, Paulo Freire continua. Nós tivemos muito medo na escola, porque nós achávamos que, inclusive, o nome da nossa escola teria que ser trocado, porque há uma perseguição. Mas, às vezes, eu fico me perguntando, né? O que Paulo Freire pensaria disso? O que será que Paulo Freire pensaria disso? Então, eu acho que Paulo Freire teria pena dessas pessoas. Teria pena dessas pessoas que não têm esse olhar, que ainda estão um pouquinho atrás. Eu acho que a gente tem que pensar que nós estamos um passo à frente, que nós temos uma sensibilidade no nosso coração, que nós temos uma afetividade, que a gente tem um olhar para o outro, que a gente tem um respeito à diversidade que muita gente não tem. E que muita gente não consegue ver a importância de se ter isso. Que o quanto a gente melhoraria o mundo, quanto a gente transformaria o mundo se a gente não vivesse só pensando no umbigo da gente. Na minha classe social, na minha cor, no meu gênero, eu. Não, nós estamos numa sociedade, então a gente tem que pensar também no outro. A gente tem que pensar no nosso bem-estar e no bem-estar do outro. Então, eu acho que é hora de pensar nisso mesmo, sabe? Olha, eu assisti vídeos horríveis de ofensas à mulher, de ofensas à homossexualidade, o desrespeito. Teve um vídeo que eu assisti que era antigo, né, do tipo, os aidéticos não deveriam nem ter auxílio, porque foram, não me lembro o termo, mas assim, como se fossem promíscuos, então não precisavam. Olha, gente, o que é isso? Como é que um governo federal vai dizer uma coisa dessas? Como é que vai selecionar quem pode, quem não pode receber medicamento, quem pode, quem não pode, sabe, ir em determinados lugares, casar, ter a sua vida? Então, assim, é muito triste. Eu tenho muita esperança nessa eleição de domingo. Eu tenho muita esperança. E fiquei muito feliz, né, em saber que o Olívio Dutra se candidatou para o Senado, uma vez que, né,
muitos de vocês não estavam aqui no início da nossa conversa, Olívio Dutra foi quem implementou a EJA aqui em Porto Alegre e foi quem criou, né, a instituição, a Escola Semete Paulo Freire. Foi quem deu voz e vez para os excluídos. Então, assim, Olívio está aí, está no Senado. Até mesmo quando surgiram várias questões relativas ao PT, o Olívio disse, PT, que se explique, porque a gente não pode pegar a legenda como um todo. A gente tem pessoas pensantes muito boas dentro do partido, né? Claro que a gente também tem pessoas que não são boas, isso é assim na nossa escola também. Não pensem que o CEMET é todo freiriano, não pensem que o CEMET é todo 100% educação popular. Por isso tem as formações, por isso que a gente ajuda o professor a se construir, né? Só que assim, nós temos agora, no domingo, uma linha que se consegue dialogar, que se consegue pensar no outro, que se consegue... Eu até sugeriria que bom se tivesse chance de um terceiro nome. Que ótimo se tivéssemos chance de um terceiro nome para a gente investir, para dar oportunidade para outros. Mas não temos. Nós temos 2 pessoas concorrendo. Então, vamos pensar quem está mais próximo dos nossos princípios. A escolha é individual, mas quem está mais próximo do que a gente pensa, do que a gente procura, o que a gente deseja para a nossa sociedade. Então, aproveitando também o assunto, temos aí a segunda conferência Paulo Freire, né, da Universidade Emancipa, junto com a Cambridge. Né? Então, é assim, segunda conferência Freire, construindo a ponte entre a educação popular e a universidade. Vai ser dos dias 17 a 21 de outubro. Né? Vai ser remoto e presencial ao mesmo tempo, porque vão ter sessões online. Eu estou inscrita também e submeti um trabalho sobre educação popular, né? Tinha submissão de trabalhos também. E também a gente tem aqui como parte da conferência, eu vou ler para vocês. Nosso grupo de leitura convida todos a ler, sentir e dialogar a obra de Paulo Freire, Extensão e Comunicação, uma inspiradora provocação para refletirmos juntos sobre que pontes queremos construir e em direção a que educação popular nos encontraremos. Então, será às segundas-feiras, dias 10 e 24 de outubro, às 14 horas, né? Então, esse grupo, ele tem se vocês quiserem, depois eu passo, eles têm um WhatsApp, né? E eu já participei de um primeiro encontro via Zoom, que foi discutido o livro do Krenak, não é só sobre Paulo Freire, é um grupo de discussão, né? Aí o pessoal disponibiliza o livro digital, né? Então, saem muitas ideias legais, então a gente debate as ideias. E esse evento é interessante porque pode também organizações, assim, escolas e ONG, então nós colocamos assim como cursinho de educação popular, né, para apresentar a experiência também em relação a essa tarefa. É complicada no movimento, assim, no digital, ela difere um pouco, e muito, né? A gente tem todos os recursos à vista, mas mesmo assim não é a mesma coisa do que trabalhar criticamente os conteúdos, né? Então, essa conferência é muito legal, eu estou divulgando ali dentro do grupo, dos nossos grupos, e aí vou divulgar mais, em termos gerais, também já fica aqui documentado. Mas em relação a esse preconceito, eu acho que foi muito trabalhado isso na questão da pandemia, né? O próprio fato da pessoa ter Covid também
ficou, assim, foi criado um medo. A gente sentia medo. Eu acho que porque todo tempo aquele terremoto de informações sobre a Covid, pessoas morrendo, e aquilo ali se criou também um preconceito, né, no início. Então as pessoas pediam distância e a gente acaba respeitando tudo, né? E se transformou também em alguns hábitos que são positivos que a gente vai levar. Hoje eu já sinto vontade de todo lugar que eu entro, eu tenho que limpar as mãos com álcool gel, né? Então é um hábito que a gente ficou aqui, trouxe para dentro de casa, para os ambientes, né? Então, esse assunto que o Fernando trouxe, e a professora está falando indiretamente também sobre a construção do CEMET Paulo Freire, que é um lugar lindo, é o que eu imagino de intervenção em educação. Não é uma só, são várias. Alguma delas vai despertar. Se vai ser pela música, se vai ser pela arte, se vai ser pela letra, se vai ser pela informática, o canto. Eu queria participar de tudo, não consegui tempo, né? Então é bem a minha característica, assim, de eu querer abraçar tudo. Mas essa, eu acredito nisso, que quanto mais intervenções, né, aquilo ali vai despertar o aluno em algum momento. E deixo aberto também para os meus colegas, querem fazer alguma pergunta, comentário, fique à vontade. Vanderlei. Boa noite, professoras. Prazer estar com vocês, uma excelente aula. Uma pena que está tão corrida a vida da gente ultimamente que não dá para te ter aquela atenção especial, né? Mas estou muito feliz de estar com vocês e gostei muito da palestra, né, da professora. Lembrei do meu tempo de estudante do ensino médio, né? Quando eu sempre fui um militante social e fazia parte do Grêmio Estudantil, e nós ajudávamos muito na direção da minha escola. Quando faltava um professor, a gente dava aula, né? Então, nas turmas menores lá, a gente fazia isso, né? Infelizmente, a comunidade não entendia dessa forma, né? E foi reclamar por que não estava o professor e estava o aluno da turma maior lá, passando aquele trabalho para que a criança não ficasse sem a matéria, né? E que, só para complementar, assim, dizer para a professora Andréia, que eu acho que não foi pior do que nós imaginávamos a situação que nós vivenciamos hoje. Porque não vai ser apenas a decisão que nós vamos tomar dia 2 de outubro. É saber que essas pessoas vão continuar no nosso meio, com o mesmo pensamento, com o mesmo ideal, que nós somos diferentes, que nós não merecemos estar aqui, que nós temos que ir para Cuba, para Venezuela, para a China, enquanto que eles é que não deveriam estar entre nós, porque eles são contra o ser humano, contra a vida. E nós defendemos o amor, a paz, a igualdade, a liberdade, a democracia. Então, eu vejo que a aula da professora hoje foi muito mais para nos dizer assim que nós temos que ter empatia, né, pelo outro, pelo aluno, né? Eu sou um cara que sempre gostei muito de estudar, mas infelizmente não tive as condições, né, na minha época, né, que eu sou um senhor, já sou vô, inclusive, sou vô e voltei agora para a escola, para a faculdade aberta do Brasil, através do Polo de Sapucaí do Sul, da UFEPEL, né, onde estou fazendo licenciatura em História, né, que era uma das disciplinas que eu mais gostava quando eu era estudante, né? Sou aluno, concluí o meu ensino médio através do EJA, né, porque eu não tive condições. E aí, para contar só um fato rápido, assim, que quando eu fui fazer, na época era segundo grau, né, na minha época de estudante. E aí eu estudava de noite, trabalhava o dia todo, acordava cedo, e aí eu sempre tive dificuldade, assim, com desenho, com trabalho artístico. Nunca foi a minha praia, não conseguia desenhar um círculo direito lá, que dava problema. E aí eu fui numa aula, no primeiro ano do ensino, no segundo ano, a professora distribuiu um trabalho de arte, e eu procurando lá, entre os que ela deu para a gente copiar, eu peguei o que eu achei que eu ia ter melhores condições de fazer, né? E aí eu escolhi fui lá entregar para ela o trabalho, e ela disse assim, não tinha um mais fácil para te fazer do que esse?
E aí eu olhei para ela e disse, mas professora, se a senhora não quisesse que a gente fizesse esse tipo de trabalho, por que a senhora trouxe como proposta para a gente fazer? Então isso me desestimulou, porque já era cansativo para mim voltar para a escola. Então eu aprendi muito com a sua aula hoje, que a gente tem que ter muita empatia, né? Pensar muito no outro, valorizar aquele esforço daquela criança, né? Ou daquele jovem, né? Ou do adulto que volta a estudar, para que ele não desista, né? Que ele tem que saber que o crescimento do nosso país não vai passar por mais empresas abertas, que não vai passar por mais empreendedores, né? Que vai ser através da educação que a gente vai ter um país para todos e de todos. Era isso, e mais uma vez quero agradecer aí a oportunidade, né? Apesar do sufoco que a gente está passando, de poder ter uma aula dessa, e com certeza, como disse a professora Andréia, como sempre diz a Luciana, que a gente está aprendendo aqui. Todos nós, né? Estamos aprendendo com cada um. Muito obrigado, e que esse projeto continue cada vez mais crescendo e conquistando mentes, né, para a gente fazer realmente um país de todos. Muito obrigado. Muito obrigada também, Adriano. Muito bom o teu depoimento. E que bom que tu gostou. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para poder fazer essa troca, para poder pensar no outro e plantar uma sementinha aí. Eu acho que foi muito bom te ouvir. Temos mais? Abram suas câmeras, depois não esqueçam para a gente tirar um print, né, gente, das telinhas abertas. Quem gostaria? Pode falar, Vivian, se tu quiser. À vontade. Quer falar, Gisele? Laura? Vanderlei, Patrícia, Renata? Quero agradecer, né, o compartilhamento da aula maravilhosa, né, é sempre bom a gente estar aprendendo, né, compartilhando as experiências, e é isso, obrigada, boa noite. Obrigada. Bom, pessoal, eu agradeço muito nessa oportunidade e me coloco à disposição para que vocês precisarem, né? Eu sou bem acessível, né? Eu digo, podem, o meu 0800 está sempre ligado. Então, precisando, podem chamar que a gente dá um jeitinho e conversa e vê alguma coisa. Espero a visita de vocês quando puderem e muito sucesso. Desejo o melhor para vocês, que possamos caminhar juntos. Eu já estou quase me aposentando, mas desejo tudo de bom para vocês, que sigam assim, e tudo que é formação que puderem vão, conversem, questionem, perguntem, aproveitem cada momento. Conseguem o pessoal abrir a câmera para a gente fazer um printzinho? Renatinha. A Patrícia está no serviço. O Jorge, que veio pelo e-mail da UERGS. A Vivian está sem. Seu Jorge consegue abrir? Então vamos lá. Print. Deu, captei. Quem quiser pode tirar também, que eu sempre acabo esquecendo, né? Então, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, tá? Ao vocês responderem o formulário ali com a chave secreta ali, certificado, vocês vão receber o certificado direto no e-mail. E aí, a professora Andréia, depois eu lhe envio como palestrante. Muito obrigada. Mais uma vez, eu estou sempre lhe recorrendo, né? Sempre conversando e tal. Muito obrigado. Eu não rompi os laços com o CEMET Paulo Freire. Eu fiquei com um laço muito amoroso. Muito obrigada. Muito amoroso de lá, né? Assim, foi difícil eu não aceitar o convite de ficar como voluntária.
por causa dos estágios que são muito grandes no curso, né? Eu quero desejar a vocês muita saúde. O lugar é maravilhoso, é um ambiente lindo. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Boa noite, então, gente. Vou desligar aqui. Então tá, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.